Boa tarde, professor. Meu nome é Leonardo Leite, curso Tecnologia de Segurança da Informação na Universidade Católica. Ah, a matéria é Políticas de Segurança, tá? Estamos no segundo semestre de 2017. Vamos dar início à sistematização. Primeiro, eu quero apresentar o último post, né, no seu Twitter, onde você faz uma propaganda para a Universidade Católica, né? Então, vamos lá para a nossa motivação. Motivação, né? Apesar dos dados de atividade fim serem fictícios, né? Essa empresa, né, que me motivou a fazer essa política de segurança foi uma empresa em que eu trabalhei algum tempo atrás, né? E eu enxerguei, né, uma necessidade, né, de implementação dessa política lá. Porém, por algumas questões, eu também não fiquei muito tempo, acabou que a gente não conseguiu concretizar isso lá. E hoje, né, após a sua matéria, eu enxergo mais ainda a necessidade, né, dessa política de segurança em toda a empresa, seja de pequeno, médio, grande porte, né? Ah, um desafio nessa empresa realmente que não foi possível, a gente não conseguiu vencer, foi realmente a questão dos colaboradores, a questão da cultura, né? Do envolvimento dos colaboradores. Eu vou usar o termo PSI, né, para identificar políticas de segurança da informação daqui para frente, para não ficar uma coisa muito grande, né, ficar repetitivo. Vamos lá. A empresa, né, o nome é SmartNet Consultoria e Redes. O primeiro passo, né, para o sucesso dessa implementação é a identificação das aplicações, sistemas, softwares, né, que vão ser adotados. Tá? Também precisamos fazer um mapeamento da infraestrutura, né, de informática dessa empresa. É muito importante para a segurança da informação a gente saber os recursos de hardware que nós temos, né? Então, aqui eu faço um breve descritivo do que nós vamos utilizar a nível de software, né? Então, Suite Office, né, leitores de PDF, antivírus corporativo, mas realmente o core, né, toda a capacidade da empresa está concentrado dentro do ERP, né, que nós vamos nomear aqui de Orion, tá? O sistema operacional Windows 7, né? Cabe lembrar que o ERP ele é modular, então ele fornece aplicação para todas as áreas da empresa, seja contabilidade, administrativo, recursos humanos, seja frente de vendas, seja estoque, né? Enfim. Um descritivo também do que nós temos dentro do CPD e de como nós vamos montar a infraestrutura de retaguarda, né, dessas estações de trabalho. Tá? Vamos utilizar bancos de dados SQL, sistemas operacionais serão com base em Windows, né? Vamos em frente, né? Aqui eu faço um descritivo, né, da parte física, né, do que nós teremos de informática, né, de recursos, de ativos de informática dentro da empresa. Tá? Então, era isso que a empresa colocou, né, na nossa mão para trabalhar. A composição hierárquica, né, de pessoal dentro da empresa sempre foi a seguinte, né? São 6 diretores, 5 gerentes, 3 supervisores e 44 colaboradores. Quando eu falo colaboradores, eu quero informar, são cargos, né, abaixo dos supervisores que vão de todas as áreas, né? São estoquistas, são vendedores, né? Cada área tem o seu ativo colaborador, né? Ah, então, desenvolvendo essa PSI, o primeiro passo é a gente levar em consideração e aprender a respeitar
né, as fases, né, para um desenvolvimento seguro e correto dessa política, né? Então, nessa primeira fase, a gente começa com o levantamento de informações. Ah, a gente obtém, né, padrões e normas que estão existentes hoje no mercado, atualizadas, né? Como a gente sabe aí, o padrão ABNT, as normas da 27001, elas estão constantemente sofrendo alterações, adições e correções, né? O entendimento das necessidades e o uso de recursos da tecnologia da informação. Esse entendimento da necessidade quer dizer, dentro da SmartNet, é nós entendermos o porquê dessa política de segurança ser aplicada, né? Isso daí vai ter que ser reforçado com todos os colaboradores, porque não adianta você ter uma documentação onde você é obrigado a seguir se você não sabe para quê, qual a finalidade daquilo ali. Ah, então, a obtenção de informações sobre os ambientes de negócio, né, tendências de mercado e controles de áreas de risco, e a obtenção de informações sobre ambiente tecnológico, workflow entre ambientes, redes e aplicações, e as plataformas computacionais que eu mencionei anteriormente, né? Ah, esse workflow entre ambientes, ele existe, né? Então, nós temos já um workflow pré-definido, já é algo que nós estamos trazendo, né, para essa política, nós vamos trabalhar com ele mesmo, né? Ah, então, isso daí é uma coisa que a política de segurança vai ter que se adaptar. É um caso, né, em que a política de segurança ela tem que se adaptar à, à realidade, né, da empresa. Né? Então, nós estamos trazendo esse workflow, nós estamos trazendo a cultura, né, dos colaboradores, né, para dentro da PSI para poder montar essa política da melhor forma, atendendo, né, as necessidades da SmartNet. A SmartNet ainda não possui nenhum padrão ou procedimento de segurança adotado. Meio esquisito, mas a verdade é essa. A verdade é que não existe nenhuma padronização, né, nem dentro de cada unidade e nem num todo da empresa. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada gerente que entra, ele age de uma forma, o diretor hoje ele tem uma ideia, amanhã ele tem uma outra, então ele já muda de paradigmas, ele já começa a adotar uma outra situação, né? Então hoje nós não temos um norte. Hoje a SmartNet ela não tem um padrão, né, para proteger ou para entender, né, as informações, né, as criações, né, dentro dessa empresa, tá? Como eu disse anteriormente, né, o Orion ele é a base das atividades de negócio, né? Ele possui módulos que vão atender todos os departamentos, né? Então ele é que vai ser realmente o grande, né, o grande astro aí da parte de software, né? Onde a gente vai ter que ter mais cuidado, né? Onde a política de segurança vai ter que trabalhar de uma forma mais intensa. A gente informa mais ou menos como funciona o modelo de negócio da empresa, né? Então, nós trabalhamos com vendas, as duas frentes, né? Vendas governamentais e de varejo, ah, e ela é concentrada, né? A liderança dessas frentes é levada por um diretor proprietário, né? Cabe informar que daqueles 6 diretores, todos eles são proprietários. O workflow entre as áreas está bem definido, como eu informei anteriormente, então é algo que a gente vai trazer, né, para dentro dessa política. Ah,
fatores, né, que eu observei para o desenvolvimento dessa PSI. Essa PSI, ela precisa, né, educar e preparar o colaborador para essa realidade nova, né, e que a SmartNet já atua. Ahn, Ela visa também otimizar os processos de todas as áreas da SmartNet, trazendo uma visibilidade entre as áreas e para seus diretores. O que é isso? Nada mais é do que uma área saber o que a outra área faz, né? A gente tem um workflow onde cada área, né, tem conhecimento do que ela tem que receber da outra área e do que ela tem que entregar para a próxima área dentro desse workflow, né? Então, todos os colaboradores, independente da hierarquia, serão envolvidos e receberão as divulgações e reciclagens mensais através de seus gestores. Bom, isso aqui é um ponto primordial de toda a política de segurança. O envolvimento, né, por parte dos colaboradores tem que ser real, intenso e tem que ser de forma geral. Não adianta só os diretores comprarem, não adianta metade dos colaboradores, só o departamento de compras, só o departamento financeiro. Não. Uma política de segurança nunca vai ser bem sucedida dessa forma. A única forma da política ser muito bem sucedida é a gente ter o envolvimento de todos, né, os colaboradores, diretores, gerentes, de uma forma geral, né? A gente ter realmente não só o envolvimento, como o comprometimento também deles. Então, garantir a segurança das transações e dos negócios realizados dentro da SmartNet. Essa é a atividade fim, né? A atividade fim não, essa eu diria que é o propósito fim da política de segurança da informação, né? A nossa intenção é tornar as transações, os negócios mais transparentes, tanto para o cliente quanto para a empresa, né? E trazer a segurança de que esses dados não vão se perder, esses dados não vão ser furtados, né? E que esses dados vão ser utilizados para melhorias futuras para a empresa. Né? Uma negociação realizada hoje, monitorada e com sugestões de melhoria, na próxima negociação vai ser uma negociação melhor, né? E a política de segurança tem seu papel nesse serviço, tá? Vamos lá? Então, eu criei aqui uma matriz de responsabilidades, né? Eu acredito que é importante para qualquer política de segurança. A primeira coisa é a gente definir, né, responsabilidades. Não adianta, né, como eu informei, o departamento de TI, por exemplo, assumir, criar tudo, fazer tudo e querer colocar tudo na cabeça dos colaboradores. Não adianta, né? Não existe time de uma pessoa só, né? Então, o envolvimento dos colaboradores tem que ser, né, intenso. Como que é a melhor forma de exercer isso? Né? Utilizando uma matriz de responsabilidades. Né? Nessa matriz de responsabilidades, eu coloco em posse do diretor jurídico e administrativo, né, as etapas mais importantes. Por quê? Basicamente, é a autorização para publicação, né? E o monitoramento, o controle daquilo ali, né? Ou seja, o início e o fim dessa política tem que ser por parte dos diretores, né? Então vamos lá. Sugestão de melhorias eu coloquei para todas as áreas, por quê? Porque todos eles têm capacidade, todos eles têm o direito, todos eles têm condições de fazer sugestões de melhorias dentro de uma política de segurança.
Essas políticas, claro, essas sugestões elas têm que ser avaliadas, né? Ah, entrar em uma nova versão da política, né? Passar para os diretores fazerem a análise, né? E voltar para o gerente de TI para poder fazer a publicação. Então vamos lá. Basicamente, funções do diretor administrativo. Ele pode sugerir melhorias, análise de riscos é por parte dele e análise de desempenho também é por parte dele. Né? Ah, um diretor jurídico, compatibilização com a legislação vigente, isso é muito importante dentro de uma política de segurança. Não adianta você ter uma política de segurança onde você tem metas e você tem penalidades e você tem cobranças de um colaborador, sendo que é, pela legislação você não pode fazer esse tipo de cobrança para o colaborador, então você tem que associar muito bem a legislação vigente com o que você vai colocar, com o que você vai exigir dentro dessa política de segurança, né? O diretor jurídico também ele é responsável pela fiscalização dessa política. Fiscalização no sentido de controlar as modificações, né, que vão ser sugeridas por todos, vão ser planejadas pelo gerente de TI, vão ser entregues a ele, e a fiscalização do andamento diário, né, dessa política. Se todas as pessoas estão envolvidas, se todas as pessoas estão praticando, quem não está praticando, né, e quem precisa realmente sofrer a penalidade por não estar praticando ou por estar é, causando. Ah, me fugiu o nome aqui. Mas, enfim. A fiscalização de um modo geral. Né? Ah, o gerente de setor. Cada setor da empresa tem o seu gerente. Né? Então, nós temos um diretor, um gerente no setor financeiro, nós temos um gerente na contabilidade, temos um gerente na área de compras, temos um gerente na área de TI, temos um gerente na área de administração e recursos humanos, temos gerentes e supervisores na área de estoques. Tá? Então, o que o gerente de setor tem? O gerente de setor ele é aquele cara que ele tem a maior parte de colaboradores, né, amarrados a eles. Então, a equipe, por exemplo, do departamento financeiro responde ao gerente financeiro e assim sucessivamente. Então, esse é um papel importantíssimo dentro da PSI. Por quê? Porque o gerente de setor ele tem a obrigação, ele tem o trabalho, né, de implementar essa política dentro dos seus colaboradores. Funciona da seguinte forma: o gerente de TI ele vai ter uma reunião transferindo esse conhecimento, transferindo essa política de segurança para os gerentes, de uma forma geral. E os seus gerentes, por sua vez, vão ter reuniões com os seus respectivos colaboradores, passando essa política para eles. Né? Então, esse trabalho de conscientização, ele, digamos assim, que ele representa 80%, né, do sucesso ou do fracasso de uma política de segurança dentro de uma empresa. Né? O papel, né, da conscientização dos colaboradores hoje, né, não só na SmartNet, mas em praticamente todas as empresas, realmente é o grande calcanhar de Aquiles. É a grande dificuldade é você mudar a consciência do colaborador, a cultura do colaborador, é você trazer ao colaborador aquela importância, né, da criação da política de segurança. Esse, sem dúvidas, é sempre o maior desafio. O gerente de TI,
ele tem a obrigação de criar essa política, com base, é claro, nas análises de riscos providas pelo diretor administrativo, com base na legislação vigente fornecida pelo diretor jurídico, e com base nas melhores práticas, utilizando normas, né? A gente pode citar aí a BNT, e também tem a obrigação da manutenção da PSI. O que é a manutenção da PSI? A manutenção da PSI ela ocorre de duas formas. Ela pode ocorrer da forma ativa, onde a PSI já está implementada e ele recebe essas sugestões e recebe essas melhorias e faz as modificações necessárias e republica, né? Ou podemos entender também por manutenção seria, né, aquele contato com os gerentes mensalmente para saber como que está, se todos os colaboradores estão aderindo, se existe alguma dúvida, né? Reforçar o conhecimento, né? Reforçar a necessidade da utilização da PSI, né? Então, essas são as duas formas de manutenção. Tá? E aos colaboradores cabe aí, né, as atividades mais simples, digamos assim, né? É a sugestão de melhorias, caso eles tenham interesse, e, né, seguir, né, a política de segurança de informação. Tá? Então, vamos lá. A política de segurança que eu defini, ela tem 19 cláusulas, né? Então, eu estou mencionando aqui no PDF a cada uma delas e vou, né, conversar sobre cada uma, falar um pouco sobre cada uma delas, tá? O que nós temos aqui, então, nós temos a classificação da informação. A classificação da informação nada mais é, né, ela é de responsabilidade, né, do gerente, supervisor, e ela tem que estabelecer critérios, né, em relação a, por exemplo, nível de confidencialidade, né, ele tem que catalogar, né? A classificação da informação tem que ser feita pelo gerente, né, ou pelo supervisor da área, e ele tem que classificar toda aquela informação que é gerada dentro do setor dele. Ele pode informar que essa classificação é uma classificação pública, uma classificação interna, uma classificação confidencial e uma classificação restrita, né? Isso vai servir para que a política de segurança trate de forma diferente cada tipo, né, de informação, né? Se aquela informação é uma informação que ela pode ser pública, se ela é uma informação que ela só é interna, né? Se ela é uma informação que ela é interna e confidencial, então ela só pode ser para determinadas pessoas, né? Ou se ela é uma restrita, né? Ou seja, ela realmente ela não pode ser de conhecimento de ninguém, né? Então isso daí é função dos gerentes, né, e do supervisor. É essa classificação da informação. Dando continuidade. A segunda cláusula, né, seriam os dados pessoais de colaboradores. Em relação a esses dados pessoais, né, a SmartNet tem algumas obrigações, né? Uma delas, por exemplo, é não acumular ou manter internamente, né, os dados pessoais de colaboradores, além daqueles relevantes ao seu negócio, né? Muita gente costuma manter aquele banco de conhecimento e de usuários, né, de colaboradores. Isso daí, porventura, posteriormente, pode servir para venda de informações ou alguma coisa assim. Então, a SmartNet trata dessa forma, né?
O colaborador ele precisa realmente, o que nós precisamos saber é somente informações precisas, né, inerentes ao negócio e nada mais, né? Os dados de colaboradores, de uma forma geral, eles entram na classificação de confidencial, né? Ah, e esses dados, né, que estão dentro dessa e esses dados que estão dentro dessa classificação confidencial, ele não pode ser, né, a SmartNet ela tem que garantir que ele só vai ser utilizado para os fins, né, para os fins legais que a SmartNet precisa, né, e nada mais. Ela tem que garantir essa confidencialidade. É dever da empresa, né? A cláusula 3 fala sobre programas ilegais, né? Onde a gente deixa terminantemente proibido, né, a utilização de programas, digamos, para encurtar pirataria, né? A pirataria, de uma forma geral, é ilegal e proibida, né, pela política de segurança. Para controle disso daí, o Departamento de Informática promete criar controles e fiscalizações, né, dentro das estações de trabalho para que isso não ocorra, né? A cláusula 4 trata de permissões e senhas, né? Outro ponto focal muito importante da política de segurança. Então, basicamente, essa cláusula ela estipula regras, né, para a criação de novos usuários, para manutenção de senha, formação de senha, armazenamento de senhas, responsabilidade com a sua senha. Por exemplo, o colaborador teve uma senha, foi lá e criou uma senha para ele padrão, o sistema cria uma senha de 1 a 9 e obriga ele a alterar essa senha no primeiro acesso. Ele, por sua vez, não faz essa alteração de senha e ele assume automaticamente a responsabilidade por qualquer coisa que ocorra, né, dentro da rede corporativa utilizando o usuário e senha dele. Então é importante o colaborador ser realmente alertado e frisar bastante essa informação para ele, que o usuário e senha dele é algo que ele precisa ter responsabilidade. Porque se lá na frente tiver algum problema e o usuário dele foi utilizado, né, para algum ato ou para alguma atividade fora do escopo, né, ele vai responder por isso. Tá? 5. A quinta trata de compartilhamento de pastas e dados. Bom, isso daqui basicamente, né, assim como a usuário e senha, ele é passado, né, para os usuários, né, periodicamente verificar, né, e cuidar dos espaços compartilhados de dados. Ou seja, um dado que o colaborador salva dentro do servidor é responsabilidade do departamento de informática manter aquele backup e guardar aquela informação. Porém, um dado guardado dentro do seu próprio computador, né, ou compartilhado com um computador fora da rede corporativa, passa a ser, né, responsabilidade daquele colaborador. Então, digamos que ele pegou e colocou aquela informação num pendrive, por exemplo, e esse pendrive foi furtado, né? Ao invés dele utilizar o, o, o recurso de armazenamento da empresa, ele preferiu colocar no próprio pendrive, tá? Isso daí gera, né, uma responsabilidade, gera uma penalidade para com esse usuário colaborador, né? A cláusula 6 trata de cópia de segurança, né, ou backups, né?
no sistema integrado e nos servidores de rede. Essa cláusula é específica do Departamento de Informática, onde obriga o Departamento de Informática a se responsabilizar por toda e qualquer informação armazenada em seus servidores, tá? Principalmente quando a gente fala do ERP, né? De todos os módulos, de todo o banco de dados de informações. Tá? O departamento de informática ele tem duas responsabilidades básicas em cima dessa cláusula. A primeira responsabilidade é realmente manter essas cópias de segurança para o caso de um disaster recovery, né? Ah, e a segunda seria realmente a manter em sigilo, né, toda essa informação, armazenar de forma segura, né, toda essa informação para evitar o vazamento dela. Tá? A cláusula 7 visa a segurança e integridade do banco de dados. Isso aqui também é voltado para o departamento de TI, tá? É uma obrigação do gerente de TI manter toda a segurança e integridade do banco de dados. Tá? Bom, basicamente a gente está falando de atualizações do sistema de banco de dados, que no caso seria o SQL, né? A organização correta do banco de dados, né? É, e que mais que seria? Seria basicamente isso daí, né? A cláusula 8, né, já rege admissão e demissão de colaboradores, né? Essa cláusula, perdão, ela é voltada mais para os gerentes, né, de setores e ela rege regras dentro para admissão e demissão de colaboradores, sejam temporários, estagiários, sejam colaboradores fixos, sejam colaboradores que saíram da empresa e estão retornando, enfim, colaboradores de todas as naturezas, né? Então, basicamente, é envolvimento dos recursos humanos, né? Tanto na admissão quanto na demissão, é envolvimento do diretor, né? No processo seletivo, o que mais? Ah, é, é apresentar a política de segurança ao novo colaborador antes da assinatura do contrato, né? Essas aí e outras mais fazem parte dessa cláusula, tá? A, a cláusula 9, não, a cláusula 9 me perdi um pouco aqui. A cláusula 9 trata de transferência de colaboradores, né? No caso da SmartNet, ela possui empresas em outros locais. Então, ela possui uma matriz em um determinado local e possui mais outras três empresas, né? A, a cláusula 9 trata isso daí de forma que ela pode, o seu gestor, né, o seu gerente de setor pode trazer ou levar ou fazer um rodízio de colaboradores dentro dessas empresas, né, com a responsabilidade de que sempre que houver essa transferência, ele informe às áreas competentes e, né, ele reforce a política de segurança, que obviamente cada uma dessas empresas, cada um desses locais, né, possui uma PSI diferente, né? Então a PSI que eu tenho aplicada para minha matriz, ela pode não servir às vezes para minha unidade do Rio de Janeiro, por exemplo, ou ela não pode servir para minha unidade do Mato Grosso. Então, eu teria uma política de segurança para cada uma dessas unidades. Então, aonde eu transfiro um colaborador de lá para cá ou daqui para lá, eu tenho que fazer uma nova implementação,
dentro para esse colaborador, né? Ah, 10. 10 trata de cópias de segurança de arquivos individuais, né? Essa cláusula aqui ela serve basicamente para tirar da responsabilidade do departamento de TI o backup, o armazenamento e a manutenção de segurança de arquivos pessoais, né, dos colaboradores dentro da rede da empresa. Obviamente, a estação de trabalho, né, ela é livre, ela vai permitir a pessoa armazenar dados pessoais, informações, né, de caráter privado, às vezes, né, fica a critério do usuário da máquina, mas não é obrigação do departamento de TI da empresa manter esses arquivos em caso de um disaster recovery, né? Um caso típico dessa, né, onde essa cláusula se aplica seria, por exemplo, um computador que vai para manutenção, né, um computador sai da mão de um usuário e vai para manutenção, o departamento de TI formata aquele computador, restaura as informações da empresa, onde são obrigatórias, né, e devolve a máquina para o colaborador. E o colaborador vem cobrar uma informação pessoal, vídeos ou músicas ou alguma coisa da sua faculdade, né, que tenha guardado previamente lá e que sumiu. Essas informações não são de responsabilidade do departamento de TI, né? Então, se ele não tiver um backup pessoal, ele realmente ele vai perder essas informações, tá? Essa cláusula ela serve para isso. A cláusula 11 trata de propriedade intelectual. Essa cláusula é uma cláusula bem sensível, né? Porque do ponto de vista de muita gente ela é controversa, mas em determinados pontos de negócio, em determinados negócios, ela é necessária. Uma empresa de programação, por exemplo, ela não pode se dar o luxo de pagar um colaborador mensalmente para ele desenvolver a favor da empresa e quando esse colaborador sair da empresa, ele ter o direito, por exemplo, de levar tudo que ele produziu, tudo que ele desenvolveu, tudo que ele programou com ele e tirar das mãos da empresa, né? Então, no caso de empresas, por exemplo, de design de software, de desenvolvimento e programação, né, é muito importante essa cláusula, né? A SmartNet, por exemplo, ela se resguarda, né, de criações, procedimentos desenvolvidos na área de vendas, né? Tudo isso daí durante o vínculo empregatício com a SmartNet, fica com a SmartNet, né? Nada disso é direito do colaborador levar embora e tirar da empresa, né, na sua saída. Tá? A cláusula 12, uso do ambiente web, né? Uso da internet, basicamente. O acesso da internet, né, é uma coisa que gera realmente muitos problemas de segurança, né? Então, com base nisso, o sistema que a gente utiliza passa por um firewall, né? A navegação, toda a nossa navegação, né, passa por um firewall, onde ele tem filtros de conteúdo inibindo determinados sites ou determinados acessos, né? Ah, e essa cláusula ela serve também para fazer o monitoramento, né, desses acessos. Então ela deixa claro para o colaborador, isso é uma coisa muito importante também, é manter essa transparência com o colaborador, de que todas as ações dele dentro da internet estão sendo monitoradas, não somente bloqueadas, mas elas estão sendo monitoradas, né? Ah, A 13ª cláusula, nós falamos um pouco de e-mail, tá? Ela rege regras, né, de correio eletrônico.
O correio eletrônico ele é uma ferramenta fornecida e mantida pela SmartNet, pela empresa. É obrigação do gerente de TI manter o funcionamento, manter o backup e a atualização desse serviço, né? E essa, esse correio eletrônico ele é precedido por uma assinatura padronizada. Principalmente por ter essa assinatura padronizada, é necessário que existam algumas regras para que o colaborador não utilize o nome da empresa, né, em e-mails, por exemplo, de cunho pessoal ou de cunho ilegal, né? Enfim, é muito importante que o colaborador tenha consciência de que a utilização do correio eletrônico fornecido pela empresa deve ser somente utilizado para fins de interesse da SmartNet e não para fins pessoais. Tá? A 14ª cláusula, né, trata de aquisição, né, necessidades de sistemas, aplicativos, equipamentos, atualizações, né? É, essa cláusula, né, fica também a critério da gerência de TI, né? Então, cabe ao gerente de TI enxergar a necessidade, né, de novos sistemas, novos equipamentos, de providenciar atualizações críticas e de seguranças, né, ao sistema. Então, isso daí é mais uma obrigação da gerência, do departamento de TI da empresa. Tá? A 15ª cláusula trata do uso de computadores pessoais. Né? Ah, esses computadores fornecidos pela SmartNet, eles têm uma autorização de acesso dentro da rede corporativa, eles têm um conjunto de regras que permite a utilização. A utilização de computadores que não são fornecidos pela SmartNet também é permitida, porém com algumas restrições, né? Alguns acessos, algumas utilizações, o monitoramento para essa utilização de computadores pessoais não fornecidos pela SmartNet, ela tem que ser com um monitoramento mais ativo, né? O departamento de informática ele precisa ter ferramentas, né, para o controle disso daí, né? Então, caso, né, a empresa possua recursos para isso, ela pode permitir. Caso ela não possua os recursos, é melhor ela não permitir, né? E a 16ª cláusula trata de responsabilidade dos gerentes e supervisores. A gente já tratou disso em algumas outras cláusulas, mas essa cláusula aqui traz a responsabilidade de uma forma geral para aquele controle de colaboradores que eu mencionei no começo, para cada um de seus gerentes de setor ou supervisor. Então, o departamento de TI não tem obrigação de ir colaborador por colaborador ou fazer aquela reunião com 60 pessoas dentro do auditório e repassar para eles as necessidades, o andamento, né, da PSI. Não. Isso é uma responsabilidade dos gerentes e supervisores. Né? Cada gerente e supervisor é responsável pelos seus colaboradores. Isso de uma forma geral. Todas essas cláusulas anteriores que são aplicáveis a colaboradores, elas não serão cobradas diretamente aos colaboradores, elas serão cobradas ao gerente e o gerente do setor vai cobrar do colaborador. Né? Existe essa hierarquia que ela tem que ser respeitada, porque senão, né, a organização acaba virando bagunça. Tá? Sistema de telecomunicações trata pela 17ª cláusula,
Telecomunicações, basicamente, a gente está falando de telefones, VoIP, equipamentos de videoconferência, né? Ah, essa cláusula ela trata da utilização, né, dessas mídias de comunicação, tá? Então, ela permite ou não, dependendo da hierarquia do colaborador, e ela informa, ela deixa de forma transparente que existem cobranças, por exemplo, no caso de telefones, ligações para celulares, tudo mais. Isso é controlado, né? Existe um recurso que permite inserir uma senha para você fazer uma ligação externa e que essa senha é fornecida para cada um dos seus colaboradores. Então, ao final do mês, nós temos um controle, nós temos uma lista, né, das ligações pessoais, das ligações. Essas ligações são monitoradas, não a cunho do áudio, mas ao cunho de tempo, né, de tempo e de incidência dessas ligações, né, aonde o colaborador precisa, né, num relatório ao fim do mês, informar se é de cunho pessoal ou se é de cunho de trabalho e, né, ser tarifado em cima disso daí. Né? Existe um custo para ligações pessoais que excedem, né, um valor pré-definido pela empresa. A 18ª cláusula cuida do uso de antivírus. Né? Ah, Então, nessa cláusula nós informamos basicamente, né, que todos os arquivos que entram ou que saem da rede SmartNet, elas antes de chegarem ao seu destinatário, elas passam por um filtro antivírus, né? Ah, esse antivírus, a manutenção dele, a atualização é responsabilidade do departamento de TI também. E existem sanções também para inibir a desativação desse serviço nas estações de trabalho por parte do colaborador. Né? É importante frisar que existe uma penalidade para o colaborador que faz isso. E é uma prática comum, digamos assim. Muitas vezes a pessoa quer receber alguma coisa ou quer fazer um download de alguma coisa que sabe que o antivírus vai acusar, ele vai lá e providencia uma forma de desabilitar o cliente durante aquela utilização e depois reabilita. Isso daí é uma prática ilegal e está sancionada a penalidades. Né? Essa cláusula deixa bem claro isso daí para o colaborador. A 19ª, né, ela trata realmente dessas sanções e penalidades. Né? Ela trata do não cumprimento dessas cláusulas por parte do colaborador e a sua penalidade. Né? O que o colaborador fez, né? Causa e efeito. Né? Basicamente isso daí. O que o colaborador faz de qual é o que o colaborador fez de errado e o que o colaborador vai ter de penalidade, né? Essa cláusula ela dita isso daí, tá? Obviamente essa cláusula aí ela é uma cláusula de responsabilidade do departamento jurídico, né? Então cabe ao departamento jurídico, né, aplicar essas sanções, né, e controlar também. Considerações finais, né? A gente deixa bem claro, né, que o sucesso dessa implementação, né, deve ser promover uma mudança de paradigmas e atitudes de seus colaboradores de forma definitiva. Não adianta você aplicar a PSI hoje e amanhã você esquecer dela ou você achar que isso é só um papel que você recebeu, assinou e passar adiante e não exercer aquilo ali no seu dia a dia. A PSI ela não é um documento, ela na verdade ela tem que fazer parte do dia a dia do colaborador. Ela é uma atitude, ela está dentro né, de uma atitude, ela está dentro do dia a dia daquele colaborador, né?
Então, aqui eu cito algumas referências, né, que foram utilizadas aí para confeccionar os slides e também fontes de estudo. E é isso daí, tá? Gostaria de agradecer aí pela atenção. Obrigado e boa tarde.